sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à vereadora Juliana Matter para que faça a oração da noite. Boa noite a todos. Eu trago hoje a palavra de Deus através do Salmo 133, a bênção da união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, a palavra fala sobre a união, e é o que eu desejo para nós, que nós tenhamos união, que nós sejamos fortalecidos na união em prol do nosso povo. Amém. A ata da última sessão está em votação, aprovada por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Geovan dos Santos, para que faça a leitura de matérias. Mensagem de número 29 de 2021. Itaú de Minas, em 31 de agosto de 2021. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação desta egrégia casa projetos de lei de minha autoria que versam sobre as seguintes matérias. Altera a Lei Municipal número 1125, de 20 de maio de 2021, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios e contribuições no exercício de 2021 e de 2022 e da outras providências, e estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022. Dispõe sobre o plano plurianual para o período 2022-2025. Os projetos de lei ora encaminhados têm como escopo a estruturação das propostas orçamentárias para os exercícios de 2022 e seguintes do município. A alteração da LDO tem como finalidade a sua adequação e elaboração do PPA, Plano Plurianual de 2022-2025. Didaticamente falando, não se trata de alteração, mas de inserção dos quadros que são elaborados junto ao PPA. Assim, estes anexos a cada quadriênio são encaminhados após os estudos e a elaboração do PPA, posto que deverão estar compatibilizados com as metas e programas ali estabelecidos. O projeto de lei das subvenções contemplou os mesmos beneficiários e parceiros, sendo acrescentada somente a instituição Associação Luz do Servir, que até o presente momento veio atender os requisitos da LDO de 2022. Quanto aos repasses a entidades do setor privado, alguns valores foram alterados numa média de 8,5% e outros mantidos os valores. O projeto de lei do orçamento, estimado em 56.235.000 reais, todo ele calcado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar equilíbrio orçamentário e a viabilizar economicamente o município. O cálculo foi efetuado com um acréscimo de 8,5%, tendo como parâmetros os valores arrecadados até o momento e retirados os valores relativos ao Covid, tendo em vista que são recursos considerados extraordinários e incertos para o exercício financeiro vindouro. Para permitir uma melhor análise dos valores e dos objetivos traçados por essa proposta, apensamos o saldo da dívida consolidada do município. O projeto do plano plurianual, elaborado com vistas ao cumprimento de nosso programa de governo, vem a estabelecer os projetos e os programas a serem executados ao longo de 4 anos, definindo os objetivos e metas da ação pública. O plano plurianual, como instrumento de planejamento governamental
de médio prazo está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, organizado em programas, estruturado em ações que resultem em bens e serviços para a comunidade no período de 4 anos. Estes senhores são os projetos que irão nortear as ações da administração municipal. Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres vereadores dessa casa para com sua causa pública e certos de que a presente proposta venha a ser integralmente analisada, manifestamos nossos agradecimentos e no ensejo externamos todo o nosso respeito e consideração. Atenciosamente, Norival Francisco de Lima, prefeito municipal. Leitura do requerimento de número 85 de 2021. Os vereadores que essa subscrevem requerem do Executivo Municipal as seguintes informações sobre cirurgias eletivas. Quantas pessoas aguardam para fazerem este tipo de cirurgias? Relacionar por especialidades. Nessa relação, há casos de urgência? Se sim, quantos por especialidade? Recentemente foi publicado através do ofício o repasse de R$100 mil para a realização de cirurgias e, posteriormente, publicado o programa Opera Minas, o que nos mostra a necessidade em acompanharmos a realização desses procedimentos. O princípio da equidade autoriza que os procedimentos solicitados com urgência, mediante laudo médico, sejam agendados antecipadamente. Daí a importância da segunda pergunta, visto que em casos de urgência e emergência, esta vaga deve ser solicitada através do SUS Fácil, sala das comissões, em 30 de agosto de 2021, vereadores Maria Helena Faria Fraga, Davi Souza e Fabiano Gomes de Lima. Requerimento número 86 de 2021. Os vereadores que essa subscrevem requerem do Executivo Municipal as seguintes informações. Há planejamento sobre o que será feito com os repasses direcionados aos municípios de ações contra a Vale do Rio Doce, recebidas pelo governo mineiro e advindo do desastre ocorrido em Brumadinho? Justificativa. Na administração pública é necessário haver planejamento para que as ações sejam realizadas de maneira eficiente e organizada. Os repasses estaduais serão repassados em 3 pagamentos. A primeira parcela, de 40%, está prevista para ser depositada até 30 de agosto de 2021, enquanto 30% deve ser transferida até 31 de janeiro de 2022, e a última parcela, também de 30%, está programada para cair até o dia 1º de julho de 2022. Desta forma, queremos saber qual a destinação que será dada a este recurso. Sala das sessões em 30 de agosto de 2021, vereadores Maria Helena Faria Fraga, Davi Souza e Fabiano Gomes de Lima. Requerimento de número 87 de 2021. A vereadora que essa subscreve requer do Executivo Municipal, ouvido o plenário, as seguintes informações a respeito da emissão da carteira de identificação do autista. O município de Itaú de Minas está realizando a emissão de carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Qual secretaria e setor que o interessado deve procurar? Quais os documentos necessários para o requerimento da carteira do autista? Justificativa. A Lei 13.977 de 2020 prevê a criação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A emissão do documento é gratuita e facilitará a identificação e a prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. No caso dos particulares, isso inclui supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes e lojas em geral. Sala das sessões, em 19 de maio de 2021, vereadora Juliana Mater. Indicação
de número 105, de 2021, a vereadora que esta subscreve apresenta indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: que sejam confeccionados ou adquiridos alguns equipamentos como barras para alongamento e outros afins a serem instalados no Lar São Vicente para propiciar condições dos internos poderem praticar algumas atividades físicas no local, após orientação profissional. Justificativa: especialmente nesta pandemia, os idosos e demais pessoas internadas no lar não podem sair esporadicamente para terem atividades de recreação. Assim, sugerimos que sejam instalados alguns equipamentos no estilo de academia ao ar livre, como barras, que acreditamos serem adequados para que os internos possam praticar exercícios físicos após receberem orientação de um profissional de educação física. Sala das sessões em 31 de agosto de 2021, vereadora Cláudia Calixto Simão Fonseca. Indicação de número 106 de 2021. A vereadora que essa subscreve indica à mesa diretora providência junto ao Executivo Municipal visando a aquisição de um veículo para a área de saúde, tipo ambulância Ducato, simples remoção, no município de Itaú de Minas, Minas Gerais. Justificativa: o pedido se prende ao fato que o nosso município não possui nenhum transporte tipo ambulância de grande porte, sendo de extrema necessidade para o deslocamento de nossos pacientes no próprio município ou municípios vizinhos para receberem tratamento de suas enfermidades. Importa citar que os 4 veículos existentes na área da saúde de Itaú de Minas e destinado ao transporte de nossos pacientes são de pequeno porte, causando muitas dificuldades para pacientes de alta estatura, com um quadro de obesidade mórbida, gestantes e outros que precisam de condições especiais para se locomoverem. Assim como há grande necessidade da equipe de saúde, medicamentos e enfermeiros acompanhá-los para prestar-lhes os socorros até a unidade de saúde mais próxima. A preocupação está em oferecer conforto e condições de acesso, de maneira ágil e eficiente, para as pessoas com necessidades especiais de utilização de transporte público em saúde. Observação: segue anexo o modelo do veículo capaz de atender a demanda acima especificada. Sala das sessões em 9 de setembro de 2021, vereadora Juliana Mater. Indicação de número 107 de 2021. O vereador que esta subscreve indica à mesa junto ao Executivo Municipal as seguintes providências: colocação de placas de trânsito indicativas de tempo de estacionamento de veículos pesados, 20 minutos para ônibus e caminhões e carretas, nas seguintes ruas do centro: Dr. José Balbino, Rua Juventino Dias, Rua João Kirchner e Rua Arthur Vieira. Justificativa: como são ruas centrais e com comércios, há por óbvio grande fluxo de veículos para descargas de mercadorias e afins. Para tanto, visando não prejudicar os comércios e ao mesmo tempo fazer o trânsito fluir, a fixação de um tempo rotativo, por exemplo, 20 minutos por veículo que necessite estacionar nessas vias para descargas e afins, estaria em conformidade com as necessidades comuns e gerais dos referidos locais. Para tanto, contamos com o habitual zelo e deferência do Poder Executivo. Sala das sessões em 13 de setembro de 2021, vereador Davi Souza. Indicação de número 108 de 2021. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação solicitando ao Executivo Municipal a seguinte providência: que seja construída uma passarela para pedestres no antigo viaduto que liga o bairro Sagrada Família, acesso à Avenida Engenheiro Manuel Batista. Justificativa: este viaduto é muito utilizado para veículos e pedestres que transitam do centro para o Sagrada Família e vice-versa. Mas devido à falta de uma passarela, os veículos têm que ficar parados esperando que as pessoas que estiverem atravessando o viaduto ou o contrário, tendo em vista que a Prefeitura já vem realizando melhorias nos viadutos da cidade, como as rampas de cadeirantes feitas no anel viário. Já seria oportuno aproveitar
e já construiu ou instalar uma passarela para resolver essa situação do antigo viaduto que já se arrasta há anos. Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2021, vereador Giovando Santos. Ficam remetidos à Comissão de Finanças e Orçamento para receber proposições de emendas no prazo de 10 dias e, posteriormente, emitir pareceres os referidos projetos. Projeto de lei de número 46, altera a lei de número 1125, de 20 de maio de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022. Projeto de Lei número 47, autoriza a concessão de subvenções, auxílios e contribuições no exercício de 2022 e das outras providências. Projeto de Lei de número 48, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022/2025. Projeto de Lei de número 49, estima receita e fixa despesa do município de Itaú de Minas, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2022. Ordem do dia. Conferido o quórum. Coloco em única votação o requerimento de número 85, requer do Executivo Municipal informações sobre cirurgias eletivas. Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento de número 86, requer do Executivo informações sobre a utilização dos recursos estaduais advindos de ações contra a Vale do Rio Doce. Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento de número 87, requer do Executivo Municipal informação a respeito da emissão de carteira de identificação do autista. Aprovada por unanimidade. Com o uso da palavra, a vereadora Juliana Matter. Cumprimento a presidente, a mesa diretora, meus colegas vereadores, cumprimento os funcionários da Câmara, cumprimento as pessoas que nos assistem presencialmente e aquelas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Presidente, a respeito das matérias apresentadas hoje, eu gostaria de fazer complementar algumas informações. Eu fiz a indicação de uma ambulância de grande porte. Já existia um pedido do nosso colega e ex-vereador, Gilmar Zicão, que pleiteava uma UTI móvel, né, que era uma reivindicação da nossa comunidade. Para esse tipo de serviço, esse veículo é um veículo de altíssimo custo, né? E nós temos um serviço que é o serviço do SAMU, que em casos de extrema urgência, né, tem dado esse suporte para os nossos pacientes. Então, a ambulância de grande porte, ela é de um valor mais acessível, e deixando claro que nós tivemos situações em que foram causados assim, alguns constrangimentos para os próprios pacientes e também para a equipe médica, quando tem que acompanhar esse paciente dentro da ambulância na prestação dos primeiros socorros. Houve relatos, eu procurei o setor de transportes da Secretaria Municipal de Saúde,
que pessoas, às vezes com fraturas expostas, né, tiveram que ficar mal acomodadas dentro dos veículos disponíveis, e os médicos também, né, quando é preciso acompanhar os pacientes em deslocamento aí nos serviços de urgência. Então, não há espaço suficiente hoje dentro dos veículos existentes no município para tratar, né, com conforto, com segurança, os pacientes e também para que a equipe médica possa executar de forma correta seus trabalhos. Tivemos situações também de partos, né, dentro dos veículos da prefeitura, e às vezes é difícil dar essa assistência ali com médico, o acompanhamento de médico, né, enfermeiro. Se vocês puderem ter contato com esses veículos na forma de transporte, vocês vão ver que é delicado a transferência desses pacientes, né? Então, a sugestão é justamente, nós buscamos um modelo que fosse mais adequado, um veículo que fosse mais adequado. Eu fiz esse pedido também ao deputado federal Diego Andrade, estamos aguardando aí um retorno dele através de uma emenda parlamentar, e eu acho que tende a dar uma maior tranquilidade para a equipe de saúde e também para os pacientes, principalmente aqueles pacientes com quadro de obesidade mórbida, de alta estatura, né? Nós estamos vendo essa geração aí cada vez mais alta, né? E os veículos não acomodam de forma correta os nossos pacientes. Então, queria ressaltar isso, que para o serviço de urgência, até a aquisição da nossa UTI móvel, nós podemos contar com o serviço do SAMU e temos contado. Ok? Presidente, fiz também o requerimento da carteirinha da pessoa, né, com transtorno do espectro autista, de acordo com a lei Romeu Mion, que é a lei que trata, né, da questão do autista, é uma causa defendida a nível nacional. E essa emissão dessa carteirinha, ela começou em setembro de 2020. Eu pesquisei dentro do estado de Minas Gerais, a gente ainda não conseguiu se cadastrar, mas o estado de São Paulo, alguns estados do sul do país, já estão emitindo essa carteirinha. Qual que é a vantagem dessa carteira? Para que o autista tenha acesso aos serviços de saúde, tenha prioridade nos atendimentos e nos estabelecimentos públicos e privados, ele tem que comprovar a condição de saúde dele. Então, causa uma exposição para a criança, adolescente ou a pessoa portadora do autismo. Com essa carteirinha, esses documentos eles são enviados, é feito um cadastro e se emite apenas a carteirinha. Então, quando ele chegar em algum estabelecimento, ele não tem que apresentar laudo médico, ele não tem que apresentar comprovante de endereço, nem documentos pessoais dele e do responsável legal. Então, a carteirinha é algo mais discreto, né, que vem resguardar o direito da pessoa com autismo e vem garantir esse acesso, que o objetivo é justamente esse, né? Nós sabemos que existem várias modalidades do espectro autista e existe uma tendência muito grande, dados da OMS já relatam sobre isso, né? Que a cada 4 ou 5 pessoas, uma será diagnosticada com autismo, leve, moderado ou grave. Então, é consequência da evolução humana, né? Então, a gente precisa entender e se adequar para essa nova realidade e, principalmente, para a garantia desse direito. Presidente, e gostaria também de reforçar que já foi decretada a data para retorno das aulas presenciais, né, a tão esperada data, no dia 4 de outubro. As escolas estão passando por diversos treinamentos, estão preparadas, estão sendo estudados os protocolos sanitários. É claro que é uma decisão da família em relação ao retorno ou não nesse momento, mas aquelas pessoas que se sentirem seguras, porque os prejuízos emocionais
Não falo nem de prejuízo a nível cultural, a nível de conhecimento, com a unidade física da escola. Então, nós estamos acompanhando, dentro da área de educação, casos de depressão, ansiedade, né, diversos transtornos mentais aí que surgiram ou foram agravados por conta da pandemia e da situação de isolamento social. Então, quero dizer para vocês que estou dentro da área da educação e que tem sido tratada a questão com muita seriedade, tanto na formação dos professores, quanto a preparação de refeições, enfim, tudo está sendo pensado nos mínimos detalhes para oferecer o máximo de segurança para os nossos alunos. E quem desejar esse retorno, a escola estará de portas abertas a partir do dia 4 de outubro. Basta que a família participe das reuniões que estão sendo divulgadas e que assine um termo de consentimento ou não sobre o retorno dos alunos. E gostaria de chamar também a atenção, presidente, para o afrouxamento das medidas sanitárias em nossa cidade, né? As pessoas estão entendendo que a pandemia acabou. Na verdade, a gente não tem uma previsão de término disso. A vacinação veio aí, melhorou os quadros, os números, né, os índices. Porém, nós estamos vivendo experiências ainda e eu acho que é uma falta de responsabilidade, né, das pessoas que não estão seguindo as normas de segurança sanitária. Isso eu falo tanto para o comércio, né, quanto para nós, cidadãos comuns mesmo, que a gente precisa ter esse olhar, assim, continuar com esse olhar consciente. É a mesma coisa de quando a gente inicia um tratamento e suspende por conta própria esse tratamento pela metade, né, na metade do caminho. O risco de ter complicações é muito, muito grande. É quase que 100%. Então, pedir para a população, né, voltar a ter esse cuidado que estava tendo, né, até que a gente possa realmente superar essa situação de pandemia aí e aprender, né, a ter responsabilidade com o outro. Eu acho que é esse o recado que a pandemia trouxe, né? O quanto a minha decisão, o quanto a minha postura, o quanto a minha responsabilidade afeta diretamente a vida do outro. E de agora para frente, nós vamos viver tempos em que o coletivo vai estar muito evidente aí, né? A questão da responsabilidade coletiva aí. Presidente, era o que eu tinha e devolvo a palavra. A palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento a todos os meus amigos vereadores, cumprimento os servidores da casa, o Clederson, a Angelita, o Alisson, o Eliel. Cumprimento aqui os presentes, o Theo, a Sueli, a dona Marlene, a dona Cremilda. Sejam bem-vindos, viu? Sintam-se à vontade e nós queremos que vocês voltem sempre. É muito importante a presença da população aqui no plenário ou nos seguindo nas redes sociais, assistindo a reunião da Câmara. Essa interação da população conosco é de extrema valia. Bom, primeiro eu quero parabenizar a nossa cidade, que fez aniversário dia 11 agora, sábado, completou 34 anos, e quero parabenizar também quem faz dela grande, acolhedora, que são seus filhos, somos nós itauenses. E eu quero falar também sobre a Associação de Estudantes e Pais de Estudantes. Nós vimos a luta dos pais de estudante e dos estudantes, né, na gestão anterior, frente à perca do transporte escolar. Nós vimos também a luta dos vereadores que estavam aqui naquela gestão para mantê-los. Eu não era vereadora na época e nem tinha intenção de candidatar, mas eu presenciei cada ação e comovi o tempo inteiro. Eu sei que o transporte ele é muito importante porque para muitas pessoas já é uma dificuldade imensa pagar a faculdade.
e ainda mais ter que custear o transporte escolar. Uma das frases que eu gosto muito, e ela foi dita por Paulo Freire, que é que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E por isso que é necessário investir na educação e na cultura de uma população. Uma das minhas propostas, quando eu me candidatei, seria lutar pela educação. E após eleita, juntamente com o vereador Davi, nós procuramos o prefeito eleito para sabermos como que seria a concessão desse transporte escolar. E o que nos foi dito foi que custeariam através da associação de estudantes. Assim, além do repasse do executivo, poderíamos arrecadar mais recursos através de convênios com empresas, emendas parlamentares, emendas impositivas e também poder oferecer o benefício a um valor menor, né? Fato este, nós começamos a lutar por isso. O vereador Davi me falou todos que estavam na época nessa luta. Nós começamos a convidá-los. Eu queria já ressaltar a Maria Luciana, a Vaninha, o Amable, o Johnny e tantos outros, né, que nós convidamos. Depois convidamos a presidente, a Cláudia, e fomos até minha casa e começamos a esses trabalhos, a essa luta, né? Fizemos várias reuniões, fizemos reuniões online. O vereador Davi fez o estatuto, começou a dirigir, a fazer todo o material jurídico necessário. Depois a Luciana, a Amable e a Vaninha alteraram esse estatuto. Os casos de Covid aumentaram, mais reuniões online. E aí começou um dilema: como envolver a população nesse trabalho? Como fazer a população entender a importância de uma associação? E a população entendeu e nos apoiou. E foi uma reunião semana passada, para nós conseguirmos fazer a chapa, e foi feita a primeira chapa, e ontem houve outra reunião, e aí a Assembleia, a chapa foi eleita. Nós tínhamos um sonho de 2 chapas, mas a nossa intenção maior era a transparência em cada ação. E ontem houve assembleia, foi eleito, o estatuto não foi aprovado, o regimento, né, não foi aprovado, mas vai ser feito outras reuniões e já está marcada para a próxima segunda-feira, né, a aprovação ou não do estatuto da forma mais transparente e leve possível para atingir a população. A luta não acabou, ainda tem um percurso imenso pela frente. E tem muito trabalho, mas nós estamos aí. Eu ressalto a presença do vereador Roberto e do vereador Giovan, e agradeço vocês, a parceria de estar aqui conosco e a presença. E vamos lá, estamos todos juntos por essa causa e para ajudar os estudantes, né? Eu quero falar também sobre o requerimento 85, sobre as cirurgias eletivas. Nós sabemos como que é o protocolo, que você leva no 2º andar o seu pedido de cirurgia, entrega para a servidora pública Eleusa, ela lança no sistema, mas tem aquelas cirurgias que precisam ser feitas antecipadamente. E tem a necessidade de eu seguir a lista de espera, porque não é somente aqueles que têm acesso e podem ser priorizados. A prioridade não tem que ser o acesso, a prioridade tem que ser a necessidade mediante laudo médico, o que torna mais importante. Nós recebemos um ofício do deputado Emidinho, que iria passar R$100 mil para a cirurgia eletiva. Depois eu e o vereador Fabiano fomos até Cássia, onde o Emidinho também estava, e ele falou sobre essa luta de iniciar logo as cirurgias eletivas.
Nada mais justo do que nós, vereadores, termos acesso. Não precisa ser nomes, até porque eu sei da dificuldade de falar nomes, e eu sei também que a gente tem que resguardar usuários, mas nós queremos números, nós queremos saber quantitativos. Nós trabalhamos com números, a administração pública trabalha com meta, ela trabalha com gestão, e é por essa gestão também que eu fiz o requerimento número 85. Obrigado, Davi, obrigado, Fabiano, por estarem comigo nesse requerimento. Os municípios receberam 1,5 milhão do acordo firmado, daquela tragédia da Vale. Eu sei que nenhum município queria ter que receber esse valor, e nem nós, cidadão, porque é um valor vindo de uma tragédia tão triste, que abalou todo mundo. Mas veio. No dia 30 de agosto, recebeu 600 mil. No dia 31 de janeiro de 2022, vai receber 450 mil. E no dia 1º de julho de 2022, mais 450 mil. Como a administração pública trabalha com gestão, trabalha com metas, trabalha com programação, nós queríamos saber no que vai ser empregado esse valor, se já tem uma programação. Eu creio que não somente nós, mas toda a população itauense. Presidente, por hoje é só, eu deixo a palavra. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais vereadores, aos funcionários da casa, cumprimento aos meus amigos, aos meus professores, que estão aí no hospital, luta lá pelo hospital, e eu vou começar a falar por vocês. O que eu posso dizer a vocês? Ter convivido e conviver com vocês, com certeza, pela idoneidade, o caráter e a luta de cada um de vocês, tenho orgulho de dizer, vocês fazem parte da minha educação. Estou junto com vocês. Gostaria que vocês lembrassem de uma coisa. Um barco, quando está afundando, com certeza, os últimos que abandonam, ou os que nem abandonam, são os que mais acreditam, os que mais lutam, são os melhores. Voltando, e obrigado a vocês. Gostaria de pedir ao pessoal que está sem receber a medicação do município, eu já disse isso aqui em outra reunião, o município cortou aqueles medicamentos que não tem na farmacinha, aqueles medicamentos contínuos, e está fazendo muita falta. Eu falei com a secretária no dia do aniversário da cidade, ela falou que parece que vendo alguma coisa, que vai ter alguma ajuda agora, mas ela pediu para que todos que me procurassem ou que a gente soubesse, que entrasse na justiça, porque através de uma ordem judicial, a prefeitura não tem outra opção, ela tem que dar esse medicamento. Então, todos aqueles que foi cortado essa medicação, que são muitos, eu tenho orientado aqueles que têm me procurado, mas tem muitos que às vezes não têm essa informação. Então, procure Pequenas Causas, eles vão orientar como que se vai fazer esse procedimento, não paga nada, vai indicar um advogado, e não é muito demorado. Eu sei que para quem toma um remédio controlado, um dia, com falta desse medicamento, é muito. Mas, infelizmente, o meio de resolver isso vai ser pela ordem judicial. Então, peço que todos
já procure aqueles que tiverem uma dificuldade, quiser, acho que procurar qualquer um vereador, acho que vai instruir, vir aqui na Câmara, conversar com o jurídico da casa, apesar que não tem, assim, não tem dificuldade. Vai na Pequenas Causas, fica próxima à pracinha, como que é o nome da nossa pracinha ali, do centro? Nossa Senhora das Graças, e lá eles vão instruir o processo que tem que ser feito para conseguir esses medicamentos por ordem judicial. Sobre os alunos, quero aqui já deixar até, né, a minha posição referente às impositivas, como eu falei, eu acho que a gente tem que dar um respaldo para esse transporte. Se foi prometido, se não teve jeito de cumprir, se teve algumas dificuldades, eu fui contra a maneira que foi dito nessa casa, e na última reunião eu consegui deixar bem claro que independe de uma associação para o poder público ajudar no transporte escolar. Isso independe. Então, eu acho assim, gente, se não tem condição, fala que não tem condição, mas vamos parar de colocar uma desculpa em cima, né, de outras situações. Então, a minha impositiva, eu quero colocar para o transporte escolar, que vejo a dificuldade que esses alunos, esses pais, que às vezes até desempregados, não sabem o que faz aí para terminar o curso do seu filho. Sei que nós temos várias áreas que necessita, né, uma delas o hospital que está aqui, mas a gente corre por fora, pede, vamos pedir ajuda para todos que precisam. Mas a impositiva para o ano que vem, né, da minha parte, que dá quase R$100.000, eu vou destinar a parte que pode para o transporte, né, e a outra parte que, pela legislação, obriga a ser para a saúde. Então, já quero deixar, né, registrado essa minha decisão. Sem mais, devolvo a palavra. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Dispenso, presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes. Boa noite, cumprimento a mesa diretora, na pessoa da presidente, e em seu nome os demais vereadores, a todos os funcionários da casa, aos nossos que nos assistem aqui presencialmente e a todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Vou começar aqui pela nossa festividade, dia 11, de aniversário de Itaú de Minas, né? Na qual a gente participou aí no começo do dia com o hasteamento das bandeiras e logo seguida aí com as atividades esportivas, na qual tive a oportunidade aí durante esse tempo, regresso, de acompanhar as atividades aí que começaram gradativamente no nosso município e colocar para esse pessoal do esporte o meu total apoio. Nessas oportunidades aí, tive a oportunidade de fazer doação de alguns itens aí para ajudar eles e me colocar à disposição aí na qual eles necessitarem de o que precisarem nas atividades. Tivemos aí a resposta de algumas indicações nas últimas semanas. Eu gostaria de passar para a população a respeito das reformas que a gente pediu da rua Azarias Emericiano Campos, na esquina, né, com a João Batista Arantes, todas as que eu vou estar lendo aqui, e a justificativa aí do executivo respondeu. A outra rua aí é localizada na esquina da Juventino Dias com a deputado Renato Azeredo. A outra localizada na Milton de Souza Meireles, em frente à ITC, Logma, as empresas.
e também a adequação da rampa de descarga de oxigênio aí do pronto-socorro. O executivo respondeu que estará passando aí para o setor responsável para tomar medidas aí que forem cabíveis o mais rápido possível, para esse pessoal aí que nos solicitou aí a reparação desses itens aí na pavimentação das ruas. Gostaria também de falar com os nobres vereadores. Eu fiz uma indicação aí para fazer a reposição dos postes de iluminação pública no bairro São Lucas. Eu fui chamado lá, na qual os moradores estão assustados, na verdade, porque os postes lá são de madeiras e a maioria dos postes que encontra ali estão inclinados, quase a ponto de cair. O Alisson vai estar passando para o pessoal de casa e depois ele vai disponibilizar aí as fotos que nós tiramos aí desses postes para os nobres colegas. E eu fiz uma indicação para que o executivo cobrasse diretamente a CEMIG. Mas também eu achava viável que nós, vereadores, fizéssemos o ofício também para forçar isso, ou reforçar também a cobrança juntamente com a CEMIG. Depois a gente vai estar pedindo para ser feito esse ofício, e os vereadores que achar jus aí em assinar comigo para a gente fazer essas cobranças, vocês vão estar vendo aí a situação que encontra ali o São Lucas, que realmente está precário, em risco de queda dos postes, de causar um acidente grave, ele de trazer, às vezes, até um prejuízo fatal. Então, eu gostaria que, se os nobres aí puder assinar aí para a gente fazer essa cobrança aí para a CEMIG. Só por hoje, presidente, devolvo a palavra. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores da casa, aos funcionários aqui presentes e ao pessoal do FIAS, né? A dona Marlene, o Theo, Sueli, dona Cremilda, que vocês possam vir aqui quantas vezes precisarem, tá? Eu gostaria de ler para vocês o porquê hoje não está tendo a reunião do FIAS. Nós mandamos uma nota oficial lá para o hospital. O resumo do adiantamento da oitiva dos presidentes do Conselho Curador Administrativo do Hospital Itaú. Em razão de um acidente sofrido pelo presidente do Conselho Curador da FIAS, Fundação Itaú de Assistência Social, mantenedora do Hospital Itaú, e em solidariedade e respeito ao seu estado de saúde, a presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas, vereadora Cláudia Calixto Simão Fonseca, comunica o adiamento da oitiva dos representantes da diretoria desta entidade, que estava previsto para acontecer nesta terça-feira, dia 14 de setembro. A propósito disso, insta destacar que uma nova data será agendada e informada posteriormente. Assim sendo, a sessão ordinária desta terça-feira, dia 14 de setembro, será realizada de acordo com a pauta e comunicados já devidamente divulgados. Estimamos melhoras e uma pronta recuperação ao senhor presidente do Conselho Curador do FIAS. Câmara Municipal, Itaú de Minas, 13 de setembro de 2021. E queremos expressar, né, o nosso cuidado com o doutor Guilherme, que foi membro aqui da casa, trabalhou aqui como estagiário. Todos aqui ficaram incomodados com a situação do acidente dele, e nós estamos rezando por uma pronta recuperação. Eu gostaria de parabenizar também a nossa Itaú, nossa querida Itaú, fazendo 34 anos de emancipação política. Queria também parabenizar os funcionários da saúde, os profissionais da saúde, que Itaú e Claraval foram as primeiras cidades da região que começaram a vacinar de 12 a 15 anos. Então, eu gostaria de estar aí parabenizando a disposição
o cuidado, as pessoas que estão trabalhando lá, o carinho, eu estive lá, o carinho como que elas estão recebendo as crianças, né? As crianças com comorbidade, as crianças estão sendo assim tratadas. Gente, elas brincam, elas tiram foto, elas fazem o que pode para as crianças lá. E também, não é só de 12 a 15, é de 12 a 17, né, Maria Helena? Bem lembrado. Queria aí pedir para os pais confiarem nos profissionais da educação. Pedir para que vocês possam deixar os seus filhos irem à escola. Lá vai ter todos os cuidados, vai ter toda uma preparação, e as crianças precisam de socialização com outras, porque elas estão ficando em casa, elas estão ficando prejudicadas. A maioria estão tendo acompanhamento de pais, às vezes de avós, mas tem aqueles que não querem. E já está uma situação tão difícil, obrigar essas crianças a fazer as atividades, obrigar a ficar... Isso vai causar um distúrbio emocional muito grande nas crianças. Então, que vocês possam confiar nos profissionais da educação, mandar seus filhos. Lá, eles vão estar assim... O professor é o espelho de uma criança. Eles confiam no professor. E vocês podem deixar eles irem assim, que não vai ter nenhum pingo de contato, de nada. Vai ter os profissionais para vigiar, gente, para estar lá com seus filhos. Não estão voltando para a escola assim, voltando. Abriu, todo mundo vai entrar. Não, vai ter todos os protocolos, vai ter pessoal para olhar, para ajudar. Então, que vocês possam ajudar todos lá também. Queria falar um pouquinho da associação. A Associação dos Estudantes, nós estamos acompanhando desde o começo que nós entramos aqui nessa Câmara. É uma luta árdua, difícil, e o que nós podemos fazer aqui para eles, o Davi fez a parte jurídica, teve envolvimento de outras pessoas também, e eu disponibilizei aqui na Câmara para eles fazerem as reuniões e para o que precisarem. Nós temos 2 advogados aqui na Câmara, disponibilizei para eles, qualquer dúvida, qualquer coisa que eles precisarem, nós estamos aqui para ajudá-los. E também foi eleita a chapa, ontem, essa chapa da associação. Acabou por aí? Não, ainda tem uma tarefa pesada aí. Nós vamos ter uma luta muito grande ainda. Mas, com a participação dos estudantes, dos pais, da comunidade, todos engajados, é muita gente para estar ajudando. Eu creio que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Né? O mais, agradeço que vocês tenham uma boa noite. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.